Continuando nossa série de estudos, hoje é o encontro 6 e vamos falar sobre identificando o problema. Qual o problema? Bom, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5 está escrito: As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, neste encontro, nós queremos falar sobre o que são fortalezas que acabam se formando em nossa mente e como destruir essas fortalezas. Então, desde o Éden, o plano do inimigo, ele não muda e ele tem sido o mesmo. Lá em Gênesis, no capítulo 3, do versículo 1 ao 5, você vai entender que Satanás, ele engana através de mentiras. E ele tenta fazer, e ele fez, com Adão e Eva, e tenta fazer com que nós venhamos a duvidar da palavra de Deus. Ele disse para a mulher: será que foi isso mesmo que o Senhor disse? E então ele conta uma mentira para Eva, dizendo que Deus havia falado outra coisa. Então, da mesma forma, Satanás até hoje tem o mesmo plano. Ele tenta fazer com que a gente duvide do que Deus disse, do que a palavra dele disse. E quando ele consegue nos enganar, quando ele consegue colocar em nossa mente uma mentira que vai contra a palavra, isso se torna então uma fortaleza, um lugar em nossa mente aonde o inimigo tem poder e ele consegue atuar e consegue nos afastar de Deus. No último encontro, falamos sobre quem controla a nossa vida. Então, essas fortalezas, elas são locais, são lugares da nossa mente, da nossa identidade, das nossas características, são locais em que o diabo ele ainda tem algum controle sobre nós. E por isso fortaleza, um lugar elevado de onde tem alguém que comanda. Ou seja, essas mentiras podem ser lugares em nossa mente onde o inimigo tenta comandar e ele influencia nossas decisões. Isso é muito forte, isso é muito importante. Então, fortalezas, como encontramos aqui em 2 Coríntios, no capítulo 10, são pensamentos, são visões de mundo, são percepções sobre as pessoas, percepções sobre a palavra, percepções sobre Deus, que acabam então nos afastando da verdade bíblica e nos afastando do próprio Senhor. Na primeira impressão, essas fortalezas podem parecer até que são lógicas, que são verdades, que faz sentido. Mas na verdade elas estão indo contra a palavra de Deus. Elas não estão alinhadas à palavra de Deus. Elas acabam representando ou manifestando incredulidade na palavra, elas acabam manifestando orgulho em nós mesmos, elas acabam manifestando uma vontade de ter um domínio sobre as situações, de ter o controle sobre as coisas, e então essas fortalezas vêm ali para manter essas áreas da nossa vida afastadas do conhecimento de Deus. Mas Paulo disse que nós temos armas poderosas para destruir elas. Alguns exemplos de fortalezas, se você começar a pensar, são só alguns exemplos para você entender, né? Então, por exemplo, algumas falas que as pessoas às vezes dizem que refletem uma visão de mundo ou uma fortaleza, né, que ainda pode ter ali na mente dela, mesmo que a pessoa já creia em Cristo. Então, fortalezas, elas podem existir na mente daqueles que são cristãos e estão já há um tempo andando com Deus. Ainda pode ter fortalezas em minha mente, em sua mente. Então, isso é importante desse encontro. Por exemplo, uma fala que surge desses tipos de pensamentos que a gente ainda pode ter na mente é: se eu não controlar tudo, tudo vai dar errado. Isso é um tipo de uma fortaleza. Não sou digno do amor de Deus. Então a pessoa não consegue se perdoar porque pensa que não é digna do amor de Deus. Isso é uma mentira. Deus abençoa os outros, mas não a mim. Né? Então a pessoa pode até acreditar que Deus faz um milagre na vida do outro, mas acha que na sua não vai acontecer. Isso é uma fortaleza, uma mentira. Outra, se eu abrir o meu coração ou se eu me abrir às amizades, aos relacionamentos, eu serei rejeitado. O que também é uma mentira. Claro que você vai perceber que muitas dessas fortalezas, às vezes, elas surgem a partir de frustrações pessoais que tivemos, ou frustrações em relacionamentos. Às vezes, acontecimentos do passado, da infância, produzem essas fortalezas, esses lugares altos em nossa mente que precisam ser destruídos. Como, por exemplo, essa: se eu me abrir aos relacionamentos, serei rejeitado. Então, a pessoa, às vezes, passou por um
ela foi rejeitada por alguém, né? Passou por uma rejeição, e então ela começa a achar que todos os relacionamentos são iguais e todas as pessoas vão rejeitar ela. Isso, de novo, é uma mentira, mas perceba, isso se torna uma fortaleza que afasta a pessoa da verdade da palavra. Ou outra, né? Uma última que pode ser eu nunca vou mudar porque eu sou assim mesmo. Então é uma fortaleza que gera comodismo. Eu sou assim mesmo, nunca vou mudar. Como eu disse, essas ideias podem até parecer verdadeiras quando a gente olha para nossas experiências pessoais. Mas quando a gente confronta elas com a palavra, a gente vê que, na verdade, elas são mentiras. E para você derrubar as fortalezas, o primeiro passo, você precisa reconhecer. Reconhecer as fortalezas, identificar elas, encontrar elas, para que então você possa vencer. Como que eu venço essas fortalezas? Bem, Paulo disse que as nossas armas elas são espirituais. Logo, as armas que nós lutamos para destruir as fortalezas, elas funcionam e elas são poderosas em Deus. A forma mais eficaz de você destruir uma fortaleza em sua vida é através da palavra de Deus. A palavra de Deus, a palavra da verdade, ela tem o poder de destruir essas fortalezas em nossa mente. Mas aonde que a palavra vai ter essa eficácia? Você pode ler a palavra, você pode escutar a palavra num culto. Isso sim, são formas da palavra entrar na sua mente, quebrar fortalezas, mas o lugar onde realmente as fortalezas são quebradas e onde a palavra ela tem ali o poder para poder entrar na sua mente, destruir esses pensamentos mentirosos, é no nosso quarto de escuta, é no lugar secreto. Então, para você poder vencer as fortalezas que ainda estão na sua mente, você precisa se debruçar, você precisa buscar, ler, conhecer a palavra de Deus e ter o seu tempo a sós com o Senhor e com a palavra, para que então ela possa, através do Espírito Santo, o Espírito Santo ele pega a palavra e ele traz à nossa mente e então ele nos ajuda a quebrar essas fortalezas. Você não precisa viver preso a essas mentiras. Talvez alguma dessas mentiras e fortalezas que eu li você se identificou, mas talvez há tantas outras que agora, enquanto eu estou falando, você está pensando nelas. O Senhor tem trazido à sua mente. E eu quero te dizer que você não precisa viver preso a elas. O Senhor nos libertou para a liberdade. Olha só, João 8,32 diz: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra do Senhor tem poder para nos libertar dessas fortalezas. Então, identifique elas. Não fique agindo como se isso não fosse, como se fosse qualquer coisa. Não receba essa palavra como se fosse mais uma palavra qualquer. Não. Tire um tempo de reflexão para você descobrir, para você identificar. Peça ao Espírito Santo para que ele venha te mostrar se ainda não existem fortalezas em sua mente que estão te afastando de viver plenamente a vontade do Senhor para a sua vida. Estão te afastando de viver plenamente a palavra de Deus no seu dia a dia. E aí então, busque na palavra, busque no seu tempo a sós com o Senhor, busque ajuda de pessoas para que no discipulado essas fortalezas sejam quebradas. O discipulado é uma ferramenta importante também que Deus usa para nos ajudar a destruir e a quebrar essas mentiras em nossa mente. Alguém mais velho, alguém que já conhece a palavra, pode também nos destruir nesse processo. Então, reflita sobre isso. Será que não tem alguma coisa na sua mente que tem te impedido de viver plenamente a vontade do Senhor para você? Será que você não está parado espiritualmente? Tem deixado de avançar porque tem alguma coisa que está te travando ou te impedindo? E que então a gente possa compartilhar e a gente possa pensar em formas de a gente poder alinhar, colocar em prática o nosso tempo a sós com o Senhor, a nossa busca da palavra e o discipulado, para que então a gente venha quebrar todas essas fortalezas. E que a nossa oração então seja para que o Senhor venha nos ajudar nesse processo, porque Ele é o maior interessado e Ele é o nosso Senhor, Ele conhece, Ele escaneia, Ele vai até o nosso interior e Ele consegue discernir nossos pensamentos, nossas vontades, e então Ele tem o poder para nos ajudar nesse processo de descobrir as fortalezas de nossa mente e destruir elas. E que assim seja. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.